Segundo Beauvoir, 1976, a consciência do envelhecimento chega ao indivíduo pelos parâmetros exteriores, porque para a grande maioria a juventude é um fenômeno eterno. O processo de envelhecimento é acompanhado de mudanças psicológicas significativas. O bem-estar psicológico na terceira idade, como em outras etapas da vida, está relacionado à autoestima, autoconceito e autoimagem, os quais se desenvolvem ao longo do ciclo vital. Para que o idoso esteja bem, é essencial que ele realize um processo de adaptação às mudanças que ocorrem com o passar dos anos, especialmente em relação a eventuais limitações que possam surgir. A aceitação dos que estão à sua volta contribui de forma significativa para que o idoso receba com naturalidade estas transformações, agregando valores diferenciados como a experiência acumulada no enfrentamento das situações do dia a dia. Na terceira idade, além das conhecidas modificações físicas, o ser humano passa por transições importantes nesta etapa do seu ciclo vital, a saber, aposentadoria, viuvez, condições de avós, doença, dependência e morte. A seguir serão apresentadas considerações gerais sobre este processo. A transição da aposentadoria. A aposentadoria representa um marco existencial e significativo, pois, se para alguns é um momento de autonomia e de maior liberdade, para outros, traz o estresse da inatividade e da possível dependência de outros provedores. Esse processo de transição pode ficar mais complicado quando o sentimento de perda de função gera o desânimo e o sentimento de perda de identidade. A aposentadoria pode significar o rompimento de vínculos significativos com amigos de trabalho, levando a certo isolamento. B. Transição da viuvez. Na cultura brasileira, em especial, as mulheres têm uma grande preocupação com a perspectiva da viuvez, considerando que, de acordo com as estimativas de vida, elas vivem, em média, 7 anos a mais que os homens. Em alguns casos, quando as mulheres ficam viúvas, estas são tomadas por um sentimento de abandono, desorientação e solidão, que pode levá-las à depressão. No caso da viuvez masculina, o homem sente a desorganização da sua vida, especialmente em relação à família, considerando que, normalmente, é a mulher que promove as vinculações entre os membros deste núcleo. Os idosos que optam pelo recasamento sofrem ainda o estresse da aceitação do novo companheiro ou companheira no núcleo familiar original, sendo muitas vezes levados a considerar que precisam fazer uma escolha entre a vida antiga com os filhos e a nova vida, ou seja, após o recasamento. C. Transição da condição de avós. Os avós podem receber uma carga bastante grande para administrar. Eles podem sentir-se obrigados a cuidar dos netos pequenos e adolescentes porque os filhos estão ausentes e se sentirem oprimidos, impotentes e impacientes para isso. Ou, os filhos podem lhes passar a seguinte mensagem: olhem, fiquem juntos, mas não interfiram, não mimem, não insistam e não se intrometam. O ideal seria ter nos avós um recurso, usufruir de um vínculo especial que não fosse complicado por responsabilidades, obrigações nem conflitos inerentes ao relacionamento pais-filhos. A sabedoria e experiência das pessoas idosas unidas e a energia e o novo conhecimento dos jovens pode ser a base de um rico intercâmbio e planejamento futuro. Convém ainda lembrar o preconceito gerado em torno do envelhecimento, em decorrência das mudanças de ordem física. Rugas, cabelos brancos e mais ralos, entre outras, que se tornam impactantes na autoestima do indivíduo, principalmente quando consideramos que a nossa sociedade ocidental valoriza em demasia a beleza, a jovialidade e a força física, que são intensamente expostos nos meios de comunicação, como padrões sociais ocidentais. É importante salientar que as cobranças em relação à aparência são diferenciadas de acordo com os sexos, pois se para a mulher as mudanças podem ser compreendidas como uma perda da beleza, em função das rugas e cabelos brancos, para os homens, o declínio da força física por vezes é confundida com a perda do vigor, que é muitas vezes confundida com a diminuição da masculinidade. Para que o indivíduo enfrente de forma natural todo este processo do ciclo vital, é importante que outros aspectos possam ser gradualmente valorizados pela sociedade ocidental, como a experiência acumulada, a disponibilidade de tempo que se alarga na terceira idade e, em consequência, a paciência que poderá ser demonstrada em função dos fatores anteriormente citados.
A manutenção da saúde mental em qualquer idade, mas especialmente na terceira idade, depende da visão de futuro que esta pessoa tem. Se o futuro é encarado com esperança, como uma fonte inesgotável de oportunidades de aprendizado, será mais prazeroso viver. Ao contrário, a pessoa apenas vê passarem os dias, de forma penosa, pois o que ela aguarda do futuro estará representado nas perdas e a ameaça, cada vez mais presente, da terminalidade. Recomenda-se que para a manutenção da saúde mental do idoso, haja planos para o futuro, sem que isto represente uma preocupação excessiva. O passado, ao ser evocado, deverá valorizar os momentos prazerosos e que trouxeram bem-estar. Mágoas e ressentimentos não devem ocupar espaços destacados no funcionamento mental do idoso. Quando isto ocorrer de forma recorrente, pode ser indicativo de dificuldades emocionais a serem trabalhadas pela equipe e pela família.